é isso, a gente conversa muito no particular, né? Então, te agradeço demais, demais mesmo por ter aceitado o meu convite, tá bom? Eu que te agradeço pelo convite, por toda a nossa parceria nesses anos todos. Eu me sinto parte da tua família, né? Adoro teu Com pai. certeza. Eu chego, bato papo com teu pai quando eu vou aí. Todas as vezes que estive aí em Itajaí, foram momentos ótimos, né? Com nossos amigos, né? Fabrício, Ricardo Maia, Javier, né? Javier. Paulo Poli, Marlon, se eu for falar, eu Uma vou galera esquecer alguém. boa. Eu vou esquecer, vai ficar chato, né? Paçoca, vai ficar chato. Então, eu falei assim, será que as pessoas vão querer me ver depois de me ver 2 vezes hoje? Não, mas é muito bacana. Sempre quando a pessoa que tem para nos a acrescentar, né, é sempre bom estar assistindo. Eu tenho certeza que eles estão com esse gostinho de quero mais, porque ainda mais foram 2 lives diferentes, né? A da Cacilda eu consegui assistir a aula de sempre, né, que ela dá, né? E a outra da tarde não consegui porque eu tive que sair com a pequena. Mas tá Mas, salvo, tá salvo. Ô, Renato, então, deixa eu só colocar aqui, então, quando eu estiver olhando para baixo, é que eu tô com a minha colinha aqui, Sem tá? problema. O Rio de Janeiro, eu sou carioca, né? O Rio de Janeiro está um pouquinho frio, só que para nós, cariocas, é diferente de vocês no sul. A gente já está com casaco, pullover, entendeu? Mas não está nem metade do frio que é aí, entendeu? Mas a gente já está assim. Eu até tava, hoje já deu uma esfriadinha também, até tava, mas eu vim aqui para academia, tá um pouquinho mais quente. A Renata vai pegar o lugar do Bial aí, ó. Não, gente. Não, eu tô sofrendo bullying. Já me chamaram de Hebe Rodrigues, já tá demais. Mas hoje o Bial é você. Renato, então, a nossa ideia é falarmos sobre o profissional da educação física, né? O profissional do século XXI, assim a gente intitulou. Fabrício Madureira chegando, muito obrigado aí, cara, pela participação. Fico muito feliz mesmo. Então, a ideia é nós falarmos um pouquinho sobre o profissional da educação física do século XXI. Nós vamos abordar muito mais do que apenas atividades aquáticas, né? Que é aquilo que a gente conversou. Então, eu gostaria primeiro que você fizesse uma apresentação e depois a gente vai para o bate-papo e deixa as pessoas aí para também ir respondendo as perguntas deles. Então, eu sou graduada em Educação Física, pós em Atividades Aquáticas, pós em Psicomotricidade, pós em Educação Física Escolar. Tenho uma formação em Psicomotricidade com o professor Bernal Couturier, foram 6 anos de formação. Sou instrutora internacional de hidroginástica, tenho também certificação de WATSO, de gestante, de ciclismo aquático. E dentro da gestão, né, eu tenho alguns cursos que já foram feitos há muitos anos. Por exemplo, eu tenho um curso de coaching que eu já fiz há 15 anos. Não peguei essa leva de agora. Eu tenho curso, por exemplo, também em cima de um cara que eu sempre admirei, que é o Stephen Covey, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, as 4 leis da execução, pela Franklin Covey. Eu tenho um curso de DISC, que é para seleção de pessoas, porque eu exerço um cargo de gestão, né? Tem o Impact Training, que é um outro curso. Então, assim, tem esse lado da gestão, que é um lado que eu tenho também, né? Além de ser professora de educação física escolar na rede municipal de ensino e de trabalhar também na educação adaptada e inclusiva. E, de vez em quando, a gente dorme, né? Eu ia falar isso. Tem família, tem amigos, passeia, toma um vinho, faz tudo isso. Vai ao cinema, tudo normal.
foi muito bom já, né, a gente saber desse currículo aí, porque a gente sabe que realmente o que a gente vai ouvir de tem ótima bagagem, né, bom embasamento. Como o Paçoca fala, é uma live para conteúdo, então caneta e papel aí, né, Renata, para a gente poder dar uma chacoalhada na galera aí também. Então, eu gostaria primeiro que a gente falasse um pouquinho sobre o que seria o profissional do século XXI, né? Em relação a posturas, éticas, condutas, o que você tem visto, né? Principalmente depois que a gente entrou aí na questão da quarentena, que vai mudar para frente aí e tudo mais. Mas o que seria o profissional do século XXI? Eu queria voltar um pouquinho lá atrás e falar um pouco da nossa profissão, né? Eu estou conselheira do CREF 1, que é o CREF do Rio de Janeiro e Espírito Santo, há 11 anos. Eu falo que eu estou em tudo. Eu estou gerente, eu estou, né? A gente está, né? E uma coisa que eu aprendi é que tudo muda o tempo todo. Né? Então, assim, é muito importante que o profissional do século XXI ele aprenda, mais do que nunca, a valorizar a nossa profissão, que foi tão difícil de ser regulamentada e que está passando por um momento difícil. Quem não está acompanhando isso, precisa acompanhar. Né? Existe aí uma situação muito séria, colocando em risco justamente o nosso sistema de regulamentação, com FEF e CREF. Então, acho que uma das principais questões é que a gente tem que amadurecer uma coisa. Vamos parar, tá? E eu falo isso, não é porque eu estou conselheira, eu penso assim, porque eu fiz faculdade antes dessa regulamentação. Então, a gente precisa entender, existe toda uma geração que não conhece o que não é ser reconhecido. Entendeu? E aí, uma coisa que o profissional do século XXI tem que parar é de fazer aquela pergunta, o que o CREF faz por mim? E começar a entender que o CREF, o sindicato, o CONFEF, não faz nada. É a gente que faz por ele. Então, nós somos responsáveis pela nossa profissão, pela manutenção da nossa profissão, pela credibilidade da nossa profissão, pela representatividade dela. Então, assim, para mim, então, começando por aí, o profissional do século XXI, ele tem que valorizar o fato de nós sermos uma profissão regulamentada e reconhecida, enquanto muitas não são, tá? Como a de jornalista, por exemplo. Então, assim, é importante que as pessoas entendam e estudem isso. Outra coisa que é importante é a gente ler o Código de Ética. Muitos não sabem, nunca leram. E o Código de Ética não é uma ameaça, o Código de Ética é um norteador para nós. Então, a gente precisa, um profissional do século XXI, é inadmissível que ele nunca tenha lido, porque começa o Código de Ética com o estudante. Porque existe dentro do Código de Ética uma questão para o estudante de educação física, onde, se dependendo do que ele infringir, ele fica impedido, inclusive, de se formar. Então, é um código. E outra coisa, dito por. Eu tenho um aluno que ele é representante da OAB, ele é da Comissão de Ética da OAB do Rio de Janeiro. E ele falou para mim que um dos melhores códigos de conselhos já construídos é o Código de Ética da profissão de educação física, da qual, professor, entre muitos, o professor Ângelo Vargas foi um dos mentores desse processo. Então, a gente precisa ter orgulho disso, porque tem muitas profissões que não têm um código de ética tão bem escrito e tão bem organizado, que falta a gente ler e interpretar. Então, eu começaria por aí, tá? A gente precisa parar com o vitimismo e assumir uma postura. Já tem 21 anos de profissão e começar a entender, somos uma profissão regulamentada, temos muito que conquistar, porém, precisamos também mostrar amadurecimento. Isso é um fato, para mim, fundamental. Eu concordo com tudo que você falou aí, né? Às vezes é muito fácil colocar a culpa só no CREF e a gente também não está fazendo a nossa parte, né?
visto que nos últimos anos ainda, como você falou, melhorou muito, né, em relação ao que vocês pegaram no passado. Só para a gente não ficar fora do contexto, porque já veio aqui no meu privado aqui, o que está acontecendo nesse momento que é tão importante? Fala para eles aí que o Supremo Tribunal está fazendo está estudando a possibilidade, né? Isso já está há muitos anos, tá? Na realidade, há muitos anos, porque assim, como é muita coisa que tem dentro do Supremo para ver, então as coisas vão sendo lentas e estudadas aos poucos. Então, não é que isso é agora, isso já vem há um tempo, né? Mas agora é como se fosse, né, pressionado. Vocês podem, não vou me alongar muito, mas vocês entrem no site do CONFEF, que vai ser muito mais informativo. Estão questionando o processo de legitimação da nossa regulamentação. Tá? O que quer dizer isso? Toda profissão regulamentada, ela passa por um processo. Ela tem que ir pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado, e eles estão questionando que esse processo não foi desta forma. Entendeu? Então, existe todo um parecer, estão dando vistas no processo, a gente tem muitos juízes ao nosso favor. Por exemplo, ia ser ontem uma das votações muito importantes, foi adiado, isso já foi uma conquista, é algo que é para a gente se preocupar, se informar, mas é algo que ainda tem um tempo para a gente trabalhar em cima disso. Existe uma petição correndo aí, precisamos ficar a par. Então, o que eu digo para vocês hoje? Entrem no site do CONFEF, que tem um posicionamento lá, que é o nosso Conselho Federal, e também existe um posicionamento também no site do CREF1 também, que segue o nosso conselho. Quer dizer, o CREF é regional, então não é ele que vai resolver. Não é o CREF de Goiás, de Brasília, não é. É o Conselho Federal. Então, é lá os nossos representantes, o nosso jurídico, o nosso presidente, Stein Hilber, que estão nessa batalha e estamos dialogando, e eu sou uma otimista. Porém, não é assim, tem muitas coisas aí também que aí teríamos que fazer uma outra live. E aí poderia até indicar alguém para esclarecer isso para vocês. Tá? Mas importante vamos nos empoderar da nossa profissão. Primeira coisa é começar a entender o que está acontecendo. Então, amanhã, todo mundo entrando no site para saber o que está acontecendo. Renata, e dentro dessa visão que você falou aí, e dentro do que a gente vai falar sobre o profissional do século XXI, entra numa coisa que eu vejo que é muito importante e que teve que acontecer tudo isso para ver a questão da união ou até mesmo a ética entre os profissionais, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho agora para nós sobre a tua visão, porque eu sei que tu és uma defensora em relação à nossa profissão e bate tanto na tecla de respeitar os outros e ser ético. Então, falar um pouquinho para nós aí dessa postura dos profissionais, como é que nós temos que nos comportar ou nos portar, né, daqui para frente. Olha, é muito difícil, né? Quem sou eu para dizer, né, o que é ética? Mas, assim, existem duas questões. Existe a ética profissional, que está lá no nosso código, que rege a nossa profissão. E existe o que o Mário Sérgio Cortella, que eu adoro, diz que é a ética moral, né? Que é aquela que norteia a nossa vida. E assim, essa ética moral, ela é muito importante, porque ela caminha junto com a profissional. Então, ele diz assim, a gente tem que fazer 3 perguntas, né? Quando você está em dúvida sobre o seu comportamento, se ele é um comportamento que vai ser ético, a primeira coisa é, eu devo, né? Se você está em dúvida se você deve, né? É mais ou menos assim, não vou ser tão literal. Se eu fizer isso, eu vou ferir o outro, eu vou trazer uma consequência para o outro. Se a resposta for sim, né? Aí vem mais uma pergunta, para que eu vou fazer isso? Né? Então, quando você se faz... olha só, ele fala de uma outra forma, tá? Eu só estou fazendo aqui uma... Não estou fazendo uma tradução livre, uma interpretação livre. Então, mas é mais ou menos esse preceito. Quando eu não estou passando do limite para o outro. É quando eu me pergunto, né? E é só você com seu próprio travesseiro,
tá? Quando você deita a cabeça, se realmente você finalizou aquele dia, isso é filosofia, tá, gente? E se você não prejudicou o outro, tá? De uma forma... Quando você se pergunta isso, é porque você tem uma intuição de que isso é intencional. É diferente da pessoa que faz sem querer, tá? Então, essa ética moral, ela é importante porque ela é uma sustentação para a ética profissional. Então, o profissional do século XXI, ele não pode ser dicotomizado da ética moral e da ética profissional, tá? Então, isso é um fator. Então, o que a gente pode citar de exemplo? Por exemplo, copiar um slide de um colega que deu um curso para você e cedeu o material, e você pega esse slide e vai dar um curso com o slide dele, sem a permissão. Isso é uma atitude antiética. Por quê? Porque ele disponibilizou esse trabalho, ele teve toda uma questão. Agora, você pode pegar o telefone, ligar para esse colega e dizer assim: fiz seu curso, adorei aquele slide, poderia usar? E quando você usar, se for autorizado, você coloca lá o nome da pessoa. Isso é uma atitude gentil, educada e ética. Entendeu? Isso é um exemplo. É um exemplo, né? Outro exemplo, né, é quando a gente não faz referência àquelas pessoas que vieram antes da gente. Por mais e chamam de ultrapassadas e falam isso abertamente, em roda de conversa, no shopping ou numa live. É preciso entender uma coisa. Tem uma música do Jorge Aragão que diz assim: e quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Então, se hoje nós estamos aqui falando de gestão, é porque teve alguém lá atrás que abriu a primeira academia, teve alguém lá atrás que falou em educação física, teve alguém lá atrás que criou todo esse movimento. E por mais que essa pessoa já esteja falecida, por mais que essa pessoa tenha publicado alguma coisa em termos de gestão, que já esteja, né, com falta de uso, é a partir disso que se tem o novo, que se reinventa, né? Por exemplo, não dá para se falar de educação física sem falar de Manuel Gomes Tubino. E existe toda uma geração que não sabe nem quem é o professor Tubino. A importância que ele tem dentro da educação física. Estou citando um nome, entendeu? E que também faz parte desse movimento aí. Então, a gente precisa... E assim, escreveu um livro que falava das qualidades físicas. Então, agilidade, um livro fininho, que todo mundo leu ou tem como referência. Aí vão dizer assim: ah, mas esse livro está ultrapassado. Se ele não tivesse escrito isso na época da máquina de escrever, há 50 anos atrás, a gente não estava fazendo pesquisa em cima disso hoje. Então, isso perpassa pela ética também, né? E, enfim, poderia citar mais alguns exemplos, se você quiser. Por exemplo, é muito complicado quando você também aparenta ter uma relação próxima com um profissional que você não tem. É diferente, por exemplo, nós somos amigos, Léo, certo? Nós somos amigos. Com certeza. Não somos amigos virtuais. Entendeu? E eu não posso pegar um curso lá em Itajaí que eu fiz com você, tirei uma foto com você e dar a entender às pessoas que você e eu temos uma relação muito próxima ao ponto de eu me vender como profissional, como curso, como, entendeu? Para outras coisas, sem ter esta permissão sua e sem ser essa relação verdadeira. Se vocês estiverem escutando um barulho, gente, é a minha máquina de lavar, porque agora é a hora de lavar roupa. Entendeu? A gente também, né, faz isso. Então, assim, isso também é preocupante. É diferente de você postar fotos e dizer assim: fiz curso com Fabrício Madureira,
pô, a Renata, minha parceira, não. Diferente, entendeu? Agora, a gente está vendo aí, até nas lives, né, uma relação que não é real e que está se passando por real para conquistar algo que não é por aí. Isso, para mim, na minha concepção, também perpassa pela questão ética. Porque, às vezes, você não deu a permissão para isso, né? Com certeza. São alguns Não, ótimo. exemplos. Ótimo, ótimo. Acho que isso já vai fazer muitas pessoas já refletirem e pensarem bastante aí. Tem uma galera muito boa, né, aqui nos assistindo. Eu peguei aqui atrás aqui o Bruno, que eu fiz a live com ele na terça. O professor José Fernandes, né, que é referência na nossa área. Não tenho essa honra de conhecê-lo pessoalmente, mas tenho alguns livros e tudo mais. E com certeza isso é você que está fazendo, né? Então, o professor também. Esse eu digo, é meu amigo. Tira o chapéu, né? É meu amigo. Né? Então, é bem isso assim. Então, eu agradeço bastante aí as pessoas que estão nos assistindo. Ô, Renata, e a gente conversando também um pouquinho, eu achei que foi muito bacana a tua colocação, que no sentido de que esse período está fazendo com que a gente pare, reflita, pense novamente em tudo que está acontecendo, e uma coisa que você falou foi que os professores vão ter que ser mais generalistas, né, e não muito especialistas, no sentido de que não tem que pensar só no meu, tem que começar agora a pensar também num todo, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, sobre o que a gente está conversando até agora, né? O cuidado com o próximo, se não for da tua função, mas se puder ajudar, por que não? Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Dentro da educação física, nós temos, sim, as nossas especialidades, né? Temos a área de treinamento de força, temos musculação, natação, o pessoal das atividades mais zen, lutas. Isso não vai morrer, né? Não. Quando a gente fala de generalista, vamos trocar para a palavra que nós vamos ter que nos unir mais. Nos unir mais porque o Rafael até colocou na live dele, o mundo mudou. Não será mais o mesmo mundo, e quanto mais nós entendermos que temos que dar a mão uns aos outros, isso é importante. Então, assim, o profissional que ainda pensa que chegar na hora, não faltar, fazer o seu planejamento, a chamada e dar uma boa aula é ser um profissional do século XXI, ele parou no século passado. O profissional, principalmente pós esse momento reflexão, isso aí, a gente já está entendendo que isso já vem com ele. Eu contrato já pensando assim, que isso já está incutido nesse meu profissional, tá? Que ele vai chegar na hora, que ele vai dar uma boa aula, que ele vai estudar. Isso aí não como é que se diz que eu falo? Não é um favor. Isso já vem no nosso pacote de formação. Porém, nessa nova configuração que está se tornando agora, não vai dar mais para ser assim. Então, se a gente já dá 100%, muitos de nós aqui damos 100%, a gente vai ter que dar 1000%. E o 1000% vai desde pegar o telefone na recepção e atender e fazer uma venda porque, de repente, não vai ter naquele horário ninguém. Até, se for o caso, em alguns casos, limpar o vestiário, ajudar também, entendeu? Entrar na água, porque não vai ter mais estagiário no começo, quando reabrir, e aí seu aluno não veio, você vai lá e entra e ajuda o seu colega. Uma coisa que eu aprendi muito como eu posso te ajudar. É a palavra profissional do século XXI, não só para o aluno, é para todo mundo. Como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você hoje? Então, isso vai nortear muito, né? A gente precisa entender que que tem espaço para todo mundo,
Tem espaço para todo mundo, tem espaço para quem é muito bom, tem espaço para quem é bom, tem espaço para quem é mediano, para quem é ruim e para quem é pilantra. Tem, tá? Tem espaço para todo mundo. Só que o que vai acontecer agora é que você vai ter que dar 100%. Seja mediano, seja pilantra, seja alto nível, seja onde você quiser. Porque se você ficar aonde você parou antes disso tudo, você não vai aguentar, bicho. Só um pouquinho que deu uma travadinha, vamos esperar um pouquinho. Vamos só esperar um pouquinho, porque tava. Aí quando ela voltar, eu vou pedir para a linha de raciocínio. Ela saiu de novo. Só um pouquinho que ela já está voltando, só um pouquinho. Isso acontece, né? Ao vivo é assim. Deixa eu ver se eu vou tentar chamar ela de novo, tá? Deixa eu. Voltei. Voltamos. Tava numa linha de raciocínio tão boa e gostoso de ouvir, que a galera tava preocupada aqui. Então, vamos lá, continuando. E assim, o pessoal pode fazer perguntas, mas tem capítulos. Sim. Mas olha só, gente, deixando bem claro que assim, não é verdade absoluta, tá? É um olhar. E eu gosto de Sim. dizer isso, que eu acho que é muito sério isso que eu vou falar agora. Eu, com o tempo e também com os amigos que eu tenho da profissão, eu fui aprendendo também que, assim, são olhares. É um olhar que eu estou construindo, que pode ser um olhar que vai caminhar junto em algum momento com outro colega meu de profissão, com outro, e que vai divergir de outro. E nem por isso eu estou certo, o outro está errado. São olhares, tá? São reflexões. O que a gente está fazendo aqui são reflexões. É isso aí. Deixa eu só pegar aqui que eu. Mas é isso mesmo, é fazer reflexões e é aquele negócio, é reciprocidade, né, Renata? Tem coisas que você vai estar mais próxima de um profissional, tem coisas que você vai estar mais próximo de outro, e essa diversidade é bacana porque tu acaba construindo o teu próprio conceito, né? Então é muito bacana em cima disso. E eu queria que você falasse uma coisa também muito bacana, que gerou uma certa não digo discussão, mas alguns debates que foi sobre o profissional da educação física ser da área da saúde, né? O quão que isso foi tão importante e a tua visão de quando a gente houve aquela convocação, a tua posição eu acho muito bacana. Eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho sobre isso também. Eu fiquei assustada com a repercussão da minha colocação, né? O meu áudio foi parar no Brasil inteiro. Não sei se você soube. Então, no primeiro momento, né, veio a convocação. E, assim, é tão bom envelhecer, né? Acho que se o Fabrício estiver aí na live ainda, ele vai rir. E algumas outras... Aline Miranda também. Eu tenho um professor que está comigo há muitos anos na minha equipe, que ele diz assim, nossa, você está tão pacificada. Eu continuo sendo aquela pessoa passional. Porém, eu fui aprendendo, a gente vai amadurecendo algumas coisas também. Por exemplo, o que a gente está aprendendo com essa questão do coronavírus? Que não adianta prever, um dia
após o outro, e no mesmo dia a gente tem notícias que mudam. Quando veio a convocação, houve um desespero da nossa categoria. Porque a maioria da nossa categoria adorava e adora bater no peito, que é da área de saúde. Mas na hora que houve o chamamento, né, ficou todo mundo que não passava nem vento. Porque na cabeça de muitos, porque o pânico é o inimigo do raciocínio, na cabeça de muitos, todo mundo ia para UTI fazer entubamento, né, de casos graves. Esquecendo que, primeiro, a situação que a Organização Mundial de Saúde criou foi o seguinte: não foi só para a educação física, foi para todos os profissionais da área de saúde. Então, eles mandaram para os conselhos. Por quê? Porque são os conselhos que têm os nossos contatos. E aí, mandaram os documentos para que nós preenchêssemos o formulário, e lá dentro do formulário, quem teve a curiosidade de abrir, ou conseguiu abrir, porque deu um bug, né? Tinham questões até de você não querer participar, ou dizer como quer participar. E a nossa geração, e eu digo a nossa, e de alguns pais de pessoas que estão nos assistindo, não sabe o que é uma guerra, não sabe o que é viver uma doença pandêmica mundial muito séria. Então, vamos citar a Segunda Guerra Mundial, tá? Onde todo mundo começa a ser convocado. Então, primeiro é o Exército, depois vai o pessoal da reserva, do Exército, da Marinha, aí vem o pessoal da área de saúde, aí vão os homens jovens, e vai por aí por diante. Então, o que a Organização Mundial de Saúde queria fazer? Né? O nosso ex-ministro, né? Seguindo a Organização Mundial de Saúde. Ele já queria organizar caso precisasse. E aí ele já teria mapeado por região com quem ele poderia contar. E aí, gente, ia ter função desde atender telefonema, até distribuir senha, muitas coisas. E aí todo mundo entrou em pânico. Em pânico. E aí eu questionei exatamente isso. Caramba, a gente quis tanto ser da área de saúde. E na hora que vem o chamamento, a gente está amarelando? Então, será que a gente só é da área de saúde para a gente tirar um proveito só do que é saudável? Será que a gente não tem coragem? Será que a gente não tem competência? Né? Que pânico foi esse? E aí é uma reflexão que cada um tem que fazer internamente, né? Porque aí, gente, eu me formei na Humanas, tá? Eu me formei em Educação Física de faixa azul e anel azul na Humanas. E fiz parte dessa luta para virar da área de saúde. Então, eu vi assim, um pânico, onde eu me questionei assim, opa, então é melhor todo mundo voltar para a área de humanas. Porque se está com medo, não sabe brincar, não desce para o play. Entendeu? Então, assim, não basta bater no peito, porque na hora de botar a faixa verde para colar o grau e o anel verde de formatura, é legal. Agora vamos para o front? Vamos para o front, gente. E ao mesmo tempo eu vi muita gente dizendo assim, eu vou, eu quero. E achei lindo. E acabou que eu gravei um áudio dizendo assim, calma, porque talvez nós sejamos os últimos da área de saúde a sermos chamados. Muita calma nessa hora. Então, eu tentei ser didática, né? Exercitar esse meu lado. Eu estou fazendo meditação, né, gente? Então, assim, esse meu lado. E é uma reflexão para a gente também. O profissional do século XXI, ele é um profissional da área de saúde. Então, não adianta bater no peito, né? Fazer o cursinho de suporte básico e achar, né? Porque na hora que precisar, tem que atuar sim. A gente tem um juramento. Se alguém passar mal na rua, a gente tem que prestar socorro sim. Entendeu? Claro que dentro do que a gente aprende, dentro da nossa, mas a gente tem que assumir sim esse papel. Senão, vamos voltar lá atrás e voltar para a área de humanas. Vamos fazer assim? Fica mais fácil, né? Isso daí. É uma boa reflexão também, né?
Até que o que tu deixou bem claro foi isso, né? É a tua visão, é o teu modo de ver, né? Até teve uma pessoa que botou aqui, você falou do juramento, e o nosso juramento? Fica onde quando nos negamos a ajudar o próximo? É bem isso mesmo. Pessoal, Todo mundo quer tomar vacina da gripe e aí fala que não tá é aqui. assim. Eu vi essa pergunta. Eu nunca fui negada. Olha só, gente, não é gritando, esperneando que a gente consegue, não. É na educação, tá? Aí eu aprendi com a Lady Cacilda, né, de Windsor. A gente ganha respeito assim. Eu também já fui num posto de saúde para me vacinar, e aí eles chegaram e falaram assim: não, você não pode. Eu peguei o meu CREF, tá? Eu falei assim: olha só, eu sou da área de saúde, eu tenho direito e você vai me vacinar. Senão eu vou chamar, eu vou ligar para o meu conselho, eu vou ligar para a polícia, mas assim, fina, educada, e eu vou me vacinar. E sorrindo, e daqui eu não saio. E eu fui vacinada, fina, plena. Não precisa brigar, não precisa gritar. Sim. Entendeu? Agora, é difícil, mas a culpa é nossa, tá? A culpa é nossa. Nossos comportamentos, tudo que a gente traz um pouquinho. A gente tem mania de botar a culpa no outro. Vamos assumir a nossa parcela de culpa nisso tudo também, né, minha gente? Com certeza absoluta. Ô, Renato, eu vou deixar agora aberto para as perguntas, né? Dentro desse tema, claro, de conduta, de gestão, de posicionamento. E daí depois a gente já vai indo para os finalmente. Então, deixa eu ver se eu vou pegando alguma coisa aqui para trás. Quem quiser fazer pergunta, esse é o momento. Ou se tu quiseres, enquanto eu procuro aqui, se tu quiseres falar mais alguma coisa. Eu posso citar alguns pontos que é importante, né? O profissional do século XXI, ele precisa ser estudioso, ele precisa ser curioso, né? Ele precisa aliar a prática dele com o que tem de evidência científica. Eu adorei a fala do Fabrício na minha última live que ele fez comigo, e hoje ele falou alguma coisa nesse sentido. A gente faz ciência todo dia na nossa prática, no nosso trabalho. Mas tem uma hora que a gente tem que fazer assim, não? Adorei quando ele fez isso aqui. Isso é importante. Vertical, então, né? a gente precisa, dentro da nossa especialidade, então, isso é importante. A gente precisa ter resiliência. A palavra do momento é resiliência, mas é resiliência também no trabalho. Precisa, mais do que nunca, entender que se trabalha em equipe, são competências importantes para o profissional do século XXI. Não me interessa, eu sou da água, por que eu vou me relacionar com o professor de spinning? Amor, porque ele pode te mandar um aluno, ou ele pode ser pai de um aluno seu. Tá? Simples assim. Né? Eu preciso me relacionar bem com as redes sociais, eu preciso cuidar disso, mas assim, também cuidado para não ficar chato, né? O que é ficar chato? É só ficar fazendo lives acadêmicas que você se distancia, ou então lives também muito, também não diz nada. Procurar dar uma organizada nisso também, procurar ter responsabilidade, né, compromisso com aquilo que você se propõe, com o seu aluno. Outra coisa que é muito importante, honrar, né, o local que você trabalha, mesmo depois que você sair dele, porque acho horroroso a pessoa que sai de um lugar e fala mal, porque se ela ficou naquele lugar durante tanto tempo e fala mal, ela está falando mal dela mesma. Também é horroroso quem fica num lugar continuando falando mal. Tenha coragem, saia, já que aquilo não te serve, né? Então, assim, porque fica feio, é cafona, não combina mais com um profissional do século XXI. Né? Se você está falando isso, você está colaborando para as pessoas acharem que você é isso. Então, isso é fundamental também. Se preocupar, a gente olha muito hoje se a pessoa tem uma cultura geral também, se ela sabe conversar, se ela sabe dialogar com diversos públicos, se ela é uma pessoa antenada com essas questões, se ela é antenada para o próximo, se ela tem um olhar
para o próximo, para o voluntariado, para as questões do meio ambiente, para as questões da sustentabilidade. Esse é o profissional do século XXI também. Entendeu? É isso aí. Ô, Renata, ó, o Fabrício continua ainda aí na nossa live, ela até mandou aqui umas carinhas aqui. Eu vou fazer até uma pergunta agora como profissional e como gestora, claro. Fabi HF6 aqui. Você acha que teremos uma procura maior na aquática devido ao trabalho respiratório? Não sei. Eu fico muito preocupada com algumas previsões que estão sendo feitas. Eu não trabalho, eu não tenho essa habilidade e nem esse dom de fazer previsão, né? Ainda mais nos tempos atuais. Então, por exemplo, eu não sei como será a abertura do mercado, não sei se vão correr para as atividades aquáticas ou para as atividades de academia, não sei. Eu acho que uma coisa é verdade. Nós estamos muito valorizados. Nunca se valorizou tanto o profissional de educação física como o promotor da saúde pela questão do confinamento, porque nunca ficou tão claro que para ter imunidade, para ter saúde, é preciso movimentar-se e exercitar-se. Então, isso, se não estava ainda claro para algumas pessoas, ficou muito claro agora, porque foi um dos pilares para a gente estar passando por essa situação. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, eu acredito que a visão sobre a nossa importância na sociedade vai mudar. Porque nunca se falou tanto em saúde, movimento, exercício, imunidade, qualidade de vida. Então, acredito que se nós soubermos ter estratégias, aí cada um vai montar a sua dentro do seu negócio, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é correr para a atividade física. Por quê? Ou engordaram, ou porque realmente entenderam que viver melhor, porque ninguém mais vai querer passar por isso de novo. Então, nós vamos ter um espaço, esse é o momento, essa é a hora da gente agarrar essa oportunidade e fazer valer a nossa profissão. Então, isso eu acredito, mas eu não posso dizer quando. 2 meses, 3 meses, 4 meses? Não, eu não tenho essa previsão. Quem dera eu ter. Uhum. Ontem aqui no estado, acho que foi uma vitória muito grande, não só para nós, mas acho que para o Brasil todo. Foi aprovado por 33-1, né? Agora estamos só esperando o governador sancionar a lei, que a atividade física em academias ou atividade física em lugares que prestam esse serviço é serviço essencial. Né? Então, eu acho que isso vai ser bem bacana para nós. Eu acho que, daí, claro, depois, uma vitória da educação física de uma maneira geral, né? Renato, eu acho que não tem colocação melhor para nós finalizarmos do que essa daqui, ó. Em relação à ética, lá vem, né? Médicos e fisioterapeutas querem entrar na nossa área querendo palpitar a nossa aula. Eu não sei se eu acho que não é antiético você falar, você vai falar do profissional, não vai falar dos outros, né? Mas o que ele pode, como é que ele pode se posicionar frente a uma situação dessa para que ele tenha o respeito dos alunos dele ou até o respeito do próprio profissional da outra área, né? Então, como é que ele pode se posicionar numa situação dessa? Primeira coisa que eu fui aprendendo com a vida, né, também. Os médicos, os fisioterapeutas, eles não é que eles queiram entrar na nossa área, a gente é que não sabe cuidar da nossa área. Mais uma vez eu coloco para a gente olhar para o nosso umbigo. Então, vamos lá. Eu já participei, por exemplo, quem conhece, existe um congresso de medicina do esporte que acontece todo ano no Hospital Dante Pazanese, eu não sei dizer o nome completamente, lá em São Paulo. Eu participei de uma mesa redonda onde só tinham médicos. Eu era a única profissional de educação física. Tá? E
colocaram na mesa de todo mundo, doutor, 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 e no meu colocaram senhorita Renata. E aí eu cheguei para o presidente do Congresso e coloquei assim, eu sou professora especialista. Aí ele, não, mas você é da educação física. Eu falei, então, eu sou professora especialista. E pelo que eu vi no programa, nenhum dos doutores ali tem doutorado, para estar escrito doutor. Então, eu acho que é rapidinho, né? É só imprimir para a gente ter o mesmo tratamento, pelo menos coloquial, né? Eu vou me sentir, eu também sou senhorita, mas eu vou me sentir mais profissional, né? Nesse sentido, e eu exijo isso, colocar, por favor, né? E eles colocaram, né? Então, vamos falar de especialização precoce. Isso tem tanto tempo, eu vou falar em nome da Companhia Atlética, na época. Depois, quando acabou, vários médicos vieram falar comigo e alguns falaram assim, nossa, você fala tão bem que nem parece da educação física. E aquilo me deixou muito chateada, mas me fez uma reflexão. Então, segundo ponto, a gente precisa aprender a falar. Né? Uma coisa é a Renata tomando chopp, ligando para o Fabrício Madureira, ele vai rir, falando palavrão que eu também falo, tá? Quem não fala palavrão não é confiável, mas assim, eu não vou falar na live, tá? Não vou falar na minha pós-graduação, mas com meus amigos, eu tomo chopp e tudo bem. Mas assim, vamos falar um português, vamos nos apresentar. Por exemplo, quando um médico chega para mim e fala, eu sou médico, eu falo, prazer, somos colegas da área de saúde. Então, na realidade, se a gente parar para pensar, posso dar uma cutucadinha? A gente também está invadindo a área dos coleguinhas. Tem um monte de professor de educação física passando dieta. Tem um monte de professor de educação física fazendo reabilitação, que é a área do fisioterapeuta. Não estou falando daquele que tem recuperação músculo-esquelética. Não, é aquela básica. Tem muito professor de educação física dentro da educação física adaptada e inclusiva, dando diagnóstico, que é da área clínica. Então, tem uma coisa que eu aprendi dentro da minha estrutura religiosa, que eu sou católica, mas eu sou uma católica holística, tá? E quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 apontados para mim. Então, a gente precisa, antes, né, de se incomodar com blogueiro, com médico, com nanã, lembrar que que ninguém ocupa um espaço que está preenchido. Na realidade, esses espaços estão desocupados por nós. Tem um grande grupo da educação física que vai tudo para o mesmo lugar, igual gado. Nós temos tantas áreas, mas ficar todo mundo querendo comer a mesma fatia da pizza, entendeu? E aí deixa de ampliar. E aí acaba que sobra para terapeuta ocupacional fazer aquilo que eu poderia fazer. Aí o professor vai e começa a chorar que está ocupando a área da educação física. Não tenho pena, não. Não tenho pena, porque a gente precisa se posicionar. Estudando, falando direito, se comportando. A gente não precisa ser 2 caras. Tem gente que é assim, eu tenho 2 Facebooks. Um é profissional e o outro é pessoal. Aí no pessoal é aquela zona. No profissional parece que é um outro ser, né? Nós somos a mesma coisa. É legal ter um perfil profissional para você direcionar algumas questões, mas também é muito legal que as pessoas vejam que você é um ser humano, que você tem família, que você toma café com seu marido na padaria, que você fez uma viagem de férias. Então, assim, que você é gente, que é um profissional que vive com o dinheiro do seu trabalho, da sua produção. Isso é inspirador para quem está estudando educação física. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que a palavra é equilíbrio, né? É um pouco de equilíbrio. E, assim, eu estou aprendendo muito isso. Eu acho que o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu aprendi pela dor. Porque eu não tive quase ninguém para me orientar. Mas quando eu encontrei pessoas para me orientar, eu agradeci e agradeço até hoje, porque eu posso levar uma bronca, um puxão de orelha, e levo até hoje. Tem amigos meus que pegam o telefone, alguns são mais carinhosos,
outros vão mais assim, mas eu não repito, eu não vou repetir o mesmo erro. Graças a Deus, eu vou aprender. E a gente precisa estar aberto para isso. Então, assim, médico não vai ocupar o nosso espaço, ele é nosso parceiro da área de saúde. Tem que, entendeu? Agora, quem aqui já procurou um médico para dialogar? Antes de, né? Quem aqui já procurou um fisioterapeuta para dialogar? Eu não tenho problema com nenhuma dessas pessoas. Eu vejo muito mais problema entre a gente, da educação física, do que com essas pessoas da nossa profissão. Vamos fazer essa reflexão no século XXI. Né? E depois disso tudo, eu posso dizer para ti que hoje a gente aprendeu muito, 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 muito com você. Foi, desculpa a expressão, mas foi um tapa na cara para muita gente, um saco, né, uma sacudida assim que eu acho que foi muito, muito bacana. Eu não sei se eu vou conseguir finalizar, porque falta 2 minutos. Eu vou tentar finalizar, daí qualquer coisa a gente volta só para dar... O tchau. Vamos fazer o seguinte, assim, ó. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou desligar, aí a gente volta para fazer a consideração final. Tá bom? Fechado. Então, porque vai ficar salvo essa parte também, tá? Funcionário, por ter aceitado mais uma vez o meu convite. Tu sabe a admiração que eu tenho por você, é enorme, tá? A gente tem sim, né, projetos para... Até nós tínhamos um para esse ano, agora a gente já não sabe mais como é que vai ficar. Será ano que vem, será ano que vem. Mas eu quero que tu dê as tuas considerações finais aí e mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Foi muito enriquecedor de verdade. Não sei para os outros, mas para mim serviu muito, 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 muito mesmo. Bom, tem gente da minha equipe aí, tem amigas que dividiram piscina comigo, como a Grace e a Rossana Pugliese aí, tem meus amigos, tem alunos, nossa, tem muita gente nessa live aí, e gente que de repente a gente vai se conhecer a partir de agora. O que eu posso dizer é o seguinte, a nossa profissão é linda, tá? A nossa profissão... até pouco tempo atrás, era uma profissão que estava com 0,1% de desaparecer nos próximos 50 anos. Isso foi uma pesquisa que saiu. Tá? Então, isso é muito importante. Enquanto as pessoas estão com muito medo das lives, achando que não vai, que esse momento vai tirar o nosso lugar, não vai. Tá? Nossa profissão é uma profissão do presente, é uma profissão do futuro, é uma profissão de luta, é uma profissão, é uma missão, é um ofício, é uma vocação, né? É uma profissão que a gente consegue viver sim dela e todo mundo precisa melhorar essa autoestima, né? Com a educação física. A gente precisa ter orgulho sim de ser profissional de educação física. Vamos parar com esse negócio de eu sou coach. Não, eu sou profissional de educação física. Coaching é uma especialização sua. Né? Então, personal trainer é uma especialização tua. Você é profissional de educação física, com muito orgulho. Né? E, assim, eu aprendi com um professor, Roberto Pavel, no meu primeiro período de faculdade, eu vou deixar algumas frases para vocês aqui. São frases feitas porque eu levo para a vida. A primeira é do professor Pavel. Eu não tenho vergonha de me desdizer porque eu não tenho vergonha de pensar. Então, eu vou emendar com o Cortella, que ele diz o seguinte, que todo ano nós somos uma versão nova de nós mesmos. Então, a Renata de 2019 não é a mesma versão da Renata de 2020. Isso está em paralelo com essa questão de se desdizer. Essa live de hoje, daqui a um ano, daqui a 6 meses, ela pode estar desatualizada, porque a gente está refletindo. O que a gente não perde são os nossos princípios, são as nossas crenças. Isso a gente não perde, mas isso vem da nossa origem de pai, mãe, vem de uma outra questão, né, que vai sendo construída e alicerçada por outros pilares. Né? Isso é muito importante a gente levar. Outra coisa que eu também aprendi, né? Eu sei que eu nada sei. Cada vez eu sei que eu sei menos.
E não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Eu tinha vergonha antigamente. Hoje eu não tenho mais. Então, se eu tiver no curso, numa live, alguém me mandar um e-mail, ou na pós-graduação, ou um gestor, ou um professor, um colaborador meu da minha equipe perguntar sobre isso, eu vou dizer sim. Não sei, mas eu vou procurar saber. Entendeu? Então, eu não tenho vergonha mais de dizer eu tive, e isso é um preciosismo que a gente precisa abandonar. Outra coisa que eu também acho que é muito importante que eu aprendi com a vida: sejamos generosos. Sejamos generosos uns com os outros. Sejamos gentis com o próximo, com o nosso aluno, com nossos patrões, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos colegas de profissão. Eu acho que isso é muito, muito importante. Sejamos... o ser humano, ele vem se desumanizando. A gente precisa se humanizar novamente. E a nossa profissão é da área de saúde, mas ela é altamente humana. Mesmo estando na live, ela é altamente humana. Então, a gente precisa ser humano. E, assim, eu estou em constante evolução. Nós estamos, né? E a última frase que eu tenho é do meu querido Steve Colvin, que faleceu. A Aline vai rir também aqui, porque ela lembra, nós fizemos esse curso juntos, depois eu fiz a formação autor de um livro que é muito legal, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele diz: a felicidade ou a infelicidade é uma escolha proativa. Então, se a gente tiver que ser infeliz e chorar, a gente seja, tá? Por um dia, né? E a gente tem que ter vocação para a felicidade, para ser feliz. E eu tento fazer isso, eu tento levar esse ensinamento, sim. Não consigo todos os dias, tá? Mas estou tentando. Com certeza, e está inspirando muitas pessoas, tu sabes que eu sou uma delas. Renata, mais uma vez, tu sabe, muito obrigado, muito, muito, muito mesmo. A gente vai continuar conversando sobre isso. Tenho certeza absoluta que foi muito bom e enriquecedor para todos nós. E mais uma vez, quero te desejar toda a felicidade, sucesso. Deus te abençoe sempre, você e sua família. Eu sei que também está acontecendo outras coisas aí na tua vida, mas eu tenho certeza que tudo vai passar. Tá bom? E ó, pode falar. Juntos somos realmente mais fortes, tá? Vamos parar com Vamos esse sim. negócio. Tá bom? Beijo. Obrigada, Tchau, Léo. tchau. Um beijo Eu na que sua agradeço. família. Boa noite, Pode gente. deixar, agora eu vou ali cheirar um pouquinho a minha pequena. Beijo, queridos. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Pessoal, tchau, tchau. Muito obrigado. A live salva, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí. E amanhã dá uma pausa e volta nas lives no sábado. E daí, semana que vem, possivelmente vai ser também a minha última semana. E daí eu vou também trazer um time aí muito forte para continuar fazendo esse trabalho aí. Tá bom? Um forte abraço a todos, boa noite. E Deus abençoe. Tchau, tchau.